Salve, salve, meu querido, minha querida, seja sempre muito bem-vindo ao nosso Conexão JD1.com. Você, claro, sempre trazendo os nossos talentos do nosso Mato Grosso do Sul, no nosso Mato Grosso do Sul representando lá no Brasil e no mundo. E quem sabe também aí dentro da sua conexão, a gente vai falar hoje sobre um assunto muito, muito especial. Por isso que eu tô com esse óculos aqui em homenagem, acabei de receber de presente sobre superação. É exatamente isso. Não é sobre o esporte apenas. É história, uma história de vida, história de pessoas fantásticas que escolheram o esporte da maratona, né, para correr. E aí, às vezes, você fica pensando, é um sonho tão longe, tão distante, e aí nós tivemos a graça, a abertura de termos uma maratona em Campo Grande. Exatamente. É com ela que eu vou conversar aqui sobre justamente esse nosso processo maravilhoso de termos uma maratona em Campo Grande. Cassilene aqui comigo, a nossa querida amiga Cassi, vou chamar Cassi, né? Porque o sobrenome é Cordadeira, né? Eu tô ligado, mas vamos chamar de Cassi, a gente fica tudo em paz. De onde que veio, amiga? Na boa, essa inspiração, primeiro da maratona, de você correr, enfim, você já é uma empresária nesse sentido, nessa área, mas de, assim, gratificar e abençoar. Eu falo abençoar Campo Grande, o Campo Grandense, com um projeto tão bonito, um projeto que está chamando muita gente, chamando muita atenção e já está ranqueado mundialmente. Como é que é isso para você? Exatamente. Obrigada pelo convite, Alex, para vir falar de maratona, para vir falar de corrida. Né, a gente estava conversando um pouquinho antes, falando que é muita transformação que a gente vê na pista, ali na prova. E a Maratona de Campo Grande esse ano fez 5, né? Foi a 5ª edição. Mas esse processo das corridas já começou há 12 anos, né? 12. Porque eu também organizo a prova de Bonito, né? Bonito 21K. Caramba. Então, há 12 anos atrás, surgiu a ideia de se começar a trabalhar em corrida. Não era tão movimentada assim, né? A corrida teve um boom nesses últimos anos, mas a gente já começou a ver muita gente sendo transformada através do esporte. E foi isso que motivou a realização de uma maratona aqui em Campo Grande. Essa inspiração de você trazer esse movimento da corrida, de média, de longa distância, ela surgiu por atingimento? Foi uma ideia tua? Foi uma mudança de sentido na tua vida para as pessoas? Ou você observou realmente, não, é uma economia criativa, eu acho que esse é o caminho e vamos por aqui? Eu gosto de contar minha história porque eu falo assim, se eu corro e eu sou maratonista, todo mundo pode correr. Sim. Porque, na verdade, eu sempre fui sedentária, Olha. né? Eu não praticava esporte assim de criança, uma brincadeira ou outra, mas não era uma praticante de esporte. E desde que eu casei, né? Meu marido sempre fez esporte desde pequeno. Ele falava, cara, você tem que fazer algum esporte, você tem que ter um hobby, você tem que fazer alguma coisa. E eu falava, gente, esse homem vai me encarnar em mim enquanto eu não arrumar um esporte. E uma amiga minha corria. Aí um dia em casa ele falava, sempre que tinha um churrasco, Sim. domingo, ele falava assim, leva ela pra fazer alguma coisa. Eu falava, gente, eu ficava com vergonha, sabe assim, porque eu não gostava de fazer nada. Uhum. Essa minha amiga corria, ela falou, ó, terça-feira eu treino lá no Belmar, te dá algo, meu grupo lá. Vamos. Eu falei, eu vou ter que ir, né? Porque eu falei, eu vou porque pelo menos se eu for, ele para de ficar me incomodando, que eu achava isso um incômodo. E aí eu fui com ela e entrei num grupo de corrida, né? Já existiam os grupos, eu comecei a fazer a aula e eu gostei muito. Caramba. Porque eu falo assim, porque as pessoas buscam a corrida, num primeiro momento eu vejo muito por conta do emagrecimento. Sim. Só que eu vejo que um dos maiores legados da corrida de rua e desse movimento é você conhecer pessoas. Né? E foi o que aconteceu comigo. Eu entrei naquele grupo, eu conheci pessoas que eu não conheceria se não fosse através do esporte. Gostei. Então, terças, quintas e sábados eu tinha aquele encontro de manhã, encontrava as meninas. Depois que eu saía dali, me fazia muito bem, o meu dia era diferente depois que eu corria e eu comecei a correr. Olha. E eu lembro, como se fosse hoje, que eu falava assim, um dia ainda vou ser uma atleta amadora, né? Você olha na rua, né? Vê aquele povo correndo, você acha bonito aquilo, né? Bonitinho, pá. Falava, um dia ainda vou ser uma atleta amadora. E comecei aquele movimento. Só que daí eu comecei a correr, comecei a gostar. Um ano depois, eu vi o pessoal começando a viajar por conta de corrida. Eu falei, vou escolher uma viagem também. Olha. E aí eu escolhi uma meia maratona em Las Vegas. E eu fui para Las Vegas em 2013. Correr. Uhum. Foi eu, meu marido, levei meus pais. Caramba. E eu vi aquele movimento, isso 2013, então nós estamos falando de 13 anos atrás, essa minha maratona que eu fui lá, que era a minha maratona do rock and roll, era maratona e minha maratona, tinham 40 mil atletas. Meu Deus! Há 13 anos atrás. E eu fiquei muito impressionada com aquele movimento. E a minha formação é turismo, né? Eu sou formada em turismo, tenho negócios de turismo. E eu falei, gente, a gente precisa fazer um evento desse bonito. Que massa, que girada de chave fantástica. Porque Bonito sempre sofreu com a baixa temporada. Sim. Né? Sempre teve aquela coisa do movimento na alta, e antigamente que não tinha o voo, era mais forte ainda. E aí eu voltei de lá com essa ideia. Falei, vamos fazer uma prova em Bonito, na baixa temporada, pro pessoal ir correr lá.
Caraca. E foi daí que eu entrei nesse mercado de corrida. Na verdade, no início, para fazer movimentação de fluxo turístico. Essa era a ideia. Só que daí, com os anos, eu comecei a correr mais, vamos dizer assim, e fazendo as provas, eu conheci mais gente, né? E mais histórias. Então, eu falo que daí, de lá para cá, todos os anos, a gente ouve muitas histórias de transformação, de vencer depressão, da pessoa não ter se suicidado porque ela começou a correr, começou a conhecer gente, vencer câncer, depois veio o Covid, né? Então, eu me apaixonei por esse mundo. Eu falo assim que a corrida me escolheu, porque eu sou formada em turismo, eu não sou formada em educação física, que né? Massa, cara. Para mexer com organização de prova. Então, assim, foi realmente uma escolha e depois, né, já com várias provas tendo acontecido em Bonito, a gente teve a ideia de fazer a maratona. E por que a maratona? Porque, assim, se você for falar de viagem, normalmente as pessoas viajam para correr longas distâncias, né? É difícil a pessoa, assim... Não estou menosprezando a quilometragem, mas geralmente a pessoa viaja para correr uma meia maratona, uma maratona, que leva um deslocamento maior, vamos dizer assim. E aí a gente pensou em fazer a maratona. Só que como a maratona ela é muito mais complexa de se fazer... Total, né? 42 quilômetros, tem uma estrutura, eu achei que não né? cabia em Bonito, sabe? Eu falei, não, peraí, Bonito... Porque, ó, a prova de dezembro que a gente vai acontecer, esse ano tem de novo, é o primeiro final de semana, a gente levou 2.800 atletas na última edição. Nossa. Recorde. E esse ano a nossa meta é de 3.000. Só que é um número pequeno para maratonas, vamos dizer assim, por causa do investimento que tem que ser feito numa prova dessa. E aí que vem a ideia de fazer em Campo Grande. Poxa, que massa, que legal. E tipo assim, eu vejo que você fala com muita paixão. E essas paixões que acontecem são pelas histórias das pessoas, né? Uma história que você queira compartilhar com a gente, que te marcou muito, que fala assim, cara, eu tô no caminho certo, eu tô fazendo, realmente é uma missão. Porque às vezes as pessoas, a gente não tá falando de dinheiro, a gente tá falando de missão. E é justamente isso que às vezes a gente gira essa chave, né? E você empolga no processo. E eu falo assim que eu comecei a entender mais disso de uns tempos pra cá, vamos dizer assim. Eu falei que realmente faz parte do meu propósito, porque por várias vezes eu tava ali trabalhando e realmente eu não conhecia esse mundo, né? Não é uma coisa que eu me formei nisso, eu não tinha essa formação profissional. Claro que cada vez eu fui entendendo mais, fui estudando, visitando outras provas, outros eventos. E aí meu marido falava assim, mas você tá gastando muito tempo com isso. Porque como eu tinha os outros negócios, eu falava, João, eu não sei por que eu tô fazendo isso, mas alguma coisa fala que é pra eu fazer. Olha. E eu vou continuar, eu falava pra ele. E aí eu ia investindo mais tempo, porque daí como era uma área nova, eu tinha que estudar, eu tinha que mergulhar naquilo. E o ano passado, a gente teve 2 momentos, você falando de momento, que foram muito interessantes. A gente teve uma homenagem para a atleta Dani, que faleceu, né, no atropelamento, correndo. E a gente fez uma homenagem para ela na largada. Olha. Na largada, a gente soltou uma faixa, que ela tinha uma frase que era ser valente, né? Que era você, porque ela teve uma história de superação na vida, com separação, tratamento de saúde. E a gente fez essa homenagem para ela. A faixa caiu de um carro da Energisa. O Átila estava lá em cima e dispensou aquela faixa na largada. Foi de arrepiar. E minutos antes, quando ele estava falando sobre isso, e a largada lotada, e eu falei, gente, eu parei assim para pensar, porque sempre você tá na correria, você não tá muito presente, você tá pensando em 50 coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo. Exato. Parece que eu desliguei de tudo e fiquei ali escutando aquela fala dele, e eu falei, gente, não é possível, isso só pode ser uma missão mesmo, porque as pessoas falam, como é que você dá conta de controlar isso? Aí eu falei, isso é incontrolável. Olha. Porque você fechar 42 quilômetros na cidade, você trabalhar aí com mais de 400 pessoas em fechamento, todas as instituições, né, de policiamento e segurança, a gente tem mais de 60 equipes trabalhando. Eu falei, não pode ter um controle só, o controle vem do alto, porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo para dar certo. É muito dinâmico, né? É um projeto gigantesco. As pessoas têm que estar de corpo e alma ali, quem está dentro, para ter quase que uma autogestão. Você tem um ano de trabalho, a gente trabalha durante 12 meses, mas assim, no dia mesmo, na operação, na hora que liga o play, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Cara, e parabéns. E tipo, hoje, você, nesse segmento, você... já é uma referência e hoje você tem já no seu escopo quantas provas que você já está tocando agora? Porque agora é Bonito, você já me falou Bonito, você me falou Campo Grande e ainda você faz outras ações, né, amiga? E eu trabalho junto com o pessoal da Fundo Esporte, né, coordenando a Corrida dos Poderes também, que foi um projeto lindo, que eu fui convidada pela Mônica e pela Kátia, mas eu não faço muito mais provas, eu até brinco, eu recebo vários convites, assim, de pessoas me chamando para fazer, mas o que eu entendi?
eu não vejo tanto a maratona quanto a Bonito 21K como um evento, assim. Eu trabalho com eles como um projeto de transformação mesmo. Olha, que massa. Então, a gente trabalha 12 meses, sempre visitando, né? Esse ano eu estive em Lima para ver como é que era a prova lá. Eu gosto de ir para fora, para trazer referências aqui para o estado. Porque uma coisa que eu também falo é assim, aqui no estado, a gente não tinha nada disso, né? Não tinha. Então, eu lembro quando eu fui numa prova na Alemanha, que eu voltei e eu, por erro, né, porque era tudo em alemão e eu não entendia nada, larguei junto com a elite. E no que eu larguei atrás do carro madrinha. E era um Audi maravilhoso, com aquele relógio. Eu atrás daquele carro, eu falei, gente, eu quero um carro madrinha. Quero um carro madrinha pra colocar lá na prova. E todo mundo falou, Cássio, nunca vi um carro madrinha aqui em Campo Grande. Eu falei, não tem problema, mas existe. Eu vi lá fora, a gente pode fazer aqui. Que massa. E na época a gente levou um Audi 100% elétrico, bonito, para fazer o carro madrinha. Foi a primeira vez que a gente teve o carro madrinha lá. E a gente tem os carros madrinhas aqui. Por quê? Porque tudo isso, ele vai gerando um corpo, né? Eu falo assim que a Maratona de Campo Grande, ela é um produto. Então, qual que é o nosso objetivo hoje com a Maratona de Campo Grande? O objetivo número 1 é trazer gente para cá. Olha que massa. Então, a gente lançou a prova em 2022 e eu lembro que em 2023 a gente fez a apresentação para os parceiros e eu falei, olha, a missão da Maratona de Campo Grande é colocar o Mato Grosso do Sul no palco dos grandes eventos brasileiros. E eu falava aquilo e eu não sei como. Porque assim, a concorrência é gigantesca, mas a gente vai conseguir isso. E aí, esse ano, a gente entrou para o Circuito Brasileiro de Maratonas, que são só 8 maratonas do Brasil, que é o Circuito Brasil Gigante. Caramba. E a Maratona de Campo Grande é uma delas. Então, você tem aí, ó, Porto Alegre, Florianópolis, Paraná, que são provas já bem consolidadas. Né? A Maratona de São Paulo tem 30 anos. Nossa! Aí você pega a Maratona de São Paulo, Salvador, João Pessoa, Aracaju e Campo Grande. Cara, e como que foi para você? Falar assim, não, olha... É um dia assim, tem gente que comemora o nascimento de um filho, um vestibular, um concurso. Quando que foi para você? Você recebeu por e-mail? Né? Você fez assim, fez o pedido, solicitação, montou projeto, plano de trabalho e tal. É um trabalho, é um parto, gente. Vocês não têm noção. E aí, de repente, cara, você foi selecionado. Como é que é isso? Pro circuito? Pro circuito, na verdade, não teve bem uma concorrência. O que a gente tem é quando a gente muda os selos, né? Esse ano a gente tem o selo ouro da CBAT, que a gente tem um caderno de encargos para cumprir grande. Meu pai. Mas o circuito foi muito interessante, porque o idealizador do circuito é o jornalista Sérgio Rocha, né? Que tem o programa do Corrida no Ar. E ele já conhecia as provas de Bonito. E aí, numa dessas vindas para o estado, eu sentei com ele e falei, Sérgio, você precisa me ajudar. Como é que eu faço para a maratona crescer? Eu falei para ele, eu preciso chegar, porque a gente está aqui e acha que todo mundo conhece, mas frente Brasil e fora, você tem muitas opções de prova hoje em dia. E ele falou, Cassi, você tem que trazer a elite. Eu falei, mas a elite eu tenho que ter um cachê muito alto, eu ainda não tenho esse dinheiro. Eu falei, não tem como eu pagar esse cachê, como é que eu vou fazer? Porque quando você traz elite, você traz pagando um cachê alto, as premiações, e você tem que pagar todas as despesas desses atletas também. Exatamente, porque eles estão tudo ranqueado, tudo. Ele falou, não, você já tá fazendo tudo bonitinho, a prova tem o permit, tá tudo redondinho, você vai ter que investir na elite. Caramba. Então eu falei, tá bom. Fiquei com aquilo na minha cabeça. Aí eu tava indo pro Paraguai, pra Assunção, fazer um trabalho lá, e ele me ligou na estrada. Ele falou, Cássio, preciso falar com você. Eu falei, tô na estrada. Ele falou, não, então na hora que você chegar aí, você me liga. Aí eu liguei pra ele e falou, tô com essa ideia de fazer o circuito. E eu lembrei de você. Porque você perguntou pra mim como é que você fazia pra prova crescer. Eu conheço a prova, sei que ela tá redondinha. Pra você entrar no circuito, você tem que ser selo ouro da CBAT e pagar um cachê pros atletas. Eu tô dentro. Eu não sei como é que eu vou pagar esse cachê, mas eu tô dentro. Esse recurso eu vou arrumar, falei pra ele. Que doideira, velho. E ele me falou uma coisa que eu fiquei também bem, assim, feliz. Ele falou, e outra coisa, por que eu tô te chamando? Você é a única organizadora de maratonas mulher. Não tem no Brasil outras organizadoras de maratona. Que às vezes tem o casal, né? Mas mulher à frente não tem. Falei, sério? Ele falou, sério. Ele falou, então eu vou correr atrás desse caderno de encargos aqui, vou ver a premiação e a gente volta a falar. Então surgiu disso, dele já conhecer o trabalho que a gente fazia, dele querer uma representatividade também, que a gente representa o Centro-Oeste dentro do circuito, né? Total. E a prova, a ideia do Brasil Gigante é que as pessoas corram maratona no Brasil. Porque tem um outro circuito, que são as majors, que são as principais maratonas do mundo, que são todas provas internacionais e são caras para você participar. Sim. E ele queria proporcionar isso pro brasileiro e fomentar o aumento de maratonistas também, que é um número menor de pessoas que correm os 42, 195 metros, né? Cara, que então o objetivo incrível. do circuito é esse. Mas olha, Jonatas, coloca essas imagens pra gente, porque às vezes as pessoas não têm essa dimensão.
quando você fala que aqui em Campo Grande então, lançam aí 2.800 pessoas, pra gente é muita gente. É muita gente. Aí você me fala que no começo, olha isso aqui, é um mar de gente correndo com o mesmo objetivo. E esse ano a gente teve o maior recorde, né? Esse ano a gente teve 5.311 atletas inscritos na maratona. 5.000 pessoas. 5.000 pessoas inscritas para correr os 4 percursos que a gente tinha, que era 5, 10, 21 e 42. E vindo, por exemplo, pessoas de todo quanto é lugar do Brasil. Nós tivemos participantes de todos os estados brasileiros, Brasil, Paraguai e Estados Unidos. Do Mato Grosso do Sul, dos 79 municípios, a gente teve 58 municípios presentes aqui com a gente. Nossa, então, por exemplo, não é só um sucesso de fazer acontecer, mas é um sucesso também de divulgação. Você teve uma adesão e engajamento de todo mundo. Eu estou fechando os números da prova agora e a gente está rodando, a gente gerou mais de 14 milhões de mídia. Caramba. Para o evento, e que é um compromisso, né? Qual que é o nosso compromisso? Então, lá de trás, é colocar Mato Grosso do Sul no palco das grandes provas e gerar um produto. Por que eu falo produto? Porque as pessoas que estão vindo para correr a maratona, e a gente fez enquete lá, não viriam. Como é um nicho muito específico, ela não viria a Campo Grande, não viria ao Mato Grosso do Sul se não fosse para correr. E qual que é a nossa ideia? A gente fez uma coisinha, um trabalho de casa, porque assim, a prova acontece no primeiro final de semana de julho. Sim. Já está dentro do calendário do município, né? A gente conseguiu essa aprovação do projeto de lei. O que é isso? É o início das férias. Então é um momento ideal que a pessoa vem, pega um clima mais fresco, porque eu brinco muito, nós estamos no Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Verdade. A largada da prova está sendo em 13 graus. Caramba. Então, o período foi escolhido a dedo por conta do conforto térmico e para que as pessoas possam fazer turismo. Então, o cara vem para cá e teve vários clientes assim, atletas, né, que vieram para cá e depois foram para o Pantanal, foram para Bonito, visitaram o aquário, ficaram mais dias em Campo Grande. Então, é um produto para trazer mesmo esse atleta para vir para o Mato Grosso do Sul. Visitar e ficar mais dias. Que legal. Então, tipo, esse é um evento que entrou, então, no ranking de grandes eventos e também de trazer grandes recursos para a nossa capital, para o nosso estado. Ó, a nossa movimentação ali na arena nos 3 dias foram de 12 mil pessoas. Nossa Senhora! Eu falei que a nossa meta era colocar Mato Grosso do Sul no papo das grandes corridas. A próxima meta, eu falei que tá todo mundo convidado, você vai me ajudar. Tá. A próxima meta é fazer 10 mil pessoas na Maratona de Campo Grande. Caraca, vamos dobrar essa meta. 10 mil inscritos, vamos dobrar a meta. Mas eu acho muito legal, porque se depender da gente, a gente tá junto. Eu vejo que existe uma clareza, existe uma visão de projeto. Porque às vezes as pessoas, elas fazem o projeto, mas elas não têm ainda justamente esse carinho que você tem por fazer uma pesquisa, por fazer, sabe, uma coisa, não é uma coisa, um sentimento acontecer durante a execução do projeto. Porque às vezes as pessoas, elas falam assim, não, eu vou fazer o projeto. Aí se der certo, deu bom, beleza. Mas não é essa a ideia. Eu vejo, sabe, esse brilho no olhar. Casilha, não, eu tô aqui, eu corro junto, eu faço... E não importa qual seja o projeto. E como que é para você receber essa notícia? Tipo assim, eu sou a primeira mulher empreendedora nesse sentido no Brasil. Eu fico feliz, porque a mulher tem essa capacidade, né? Eu falo assim, eu gosto muito de trabalhar iguais. Eu não quero ser mais, mas também não quero ser menos, né? Sim. E no início, quando eu ia para as reuniões, porque você tá falando assim, vamos pensar de logística de prova. A gente trabalha com a agência de trânsito, que é a Getran, que é super parceira, Detran, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, né? Guarda Municipal. E eu ia para as reuniões, mulher, só eu, sozinha. Caraca. Daí eu falava, ai meu Deus, coronel, nananana. E vinha trazendo uma ideia que era de fechar a cidade. Eu falava, gente, no início foi muito difícil. Só que, claro, com muito respeito, trazendo exemplo. Hoje a gente fala que a maratona tem uma super engajamento dessas equipes. Eles adoram participar, são super parceiros. Esse ano a gente conseguiu fazer, a prova mudou o percurso, que foi uma outra virada de chave nossa também. Esse ano a gente lançou 4 percursos novos, todos os percursos com altimetria negativa, que quer dizer o quê? Desce mais do que sobe. Ótimo. E isso para o corredor é importantíssimo. Nossa altimetria era muito alta. E a gente fez um trabalho que a prova foi até quase perto do aeroporto e a gente fechou uma via do Duque de Caxias. Caramba, cara. E eu lembro que a gente foi fazer a reunião e o coronel Clipa da PM falou, não, mas então você joga para Duque de Caxias. E eu falei, mas se eu viesse pedindo a Duque de Caxias, vocês não iam me dar briga com ele. A gente vai poder fechar? Ele falou, você vai ter que conversar no Exército. Ver se você consegue fazer essa articulação. Fui lá, conversei com o general, fui super parceiro também, porque ele é atleta também. Sim. O general, ele é atleta de tiro olímpico. Eita, sempre que eu encontro um atleta, fica mais fácil a minha vida, né? Então a gente conversou, trouxe equipes de fora para fechamento, trabalhou com as equipes daqui. A operação é muito grande.
Mas as pessoas têm entendido isso, sabe? Dando sugestões, indo torcer na rua, facilitando a comunicação. Tá muito legal isso, porque realmente pra gente crescer e alcançar esse número de 10 mil, a cidade tem que abraçar o evento. Totalmente. Que é o que a gente vê lá fora. E eu vejo com muito carinho, sabe, Cássio? Porque o que acontece? De uns 6 anos pra cá, principalmente pós-pandemia, o número de corridas que estão acontecendo aqui em Campo Grande é cada vez maior e com mais engajamento e mais pessoas, ou seja, criou-se um aculturamento nesse processo de corrida. Exatamente. Então, isso que eu acho que é o fundamental, é você, campograndense, sair de casa, vai lá fazer uma maratoninha, então vai fazer uma caminhada, faz que nem eu comecei a caminhar, eu era muito sedentário, eu tinha 140 quilos, nós estávamos conversando até aqui em off, e aí tomei uma decisão, enfim, as coisas acontecem, nem sempre é pelo amor, é pela dor na maioria delas, eu te garanto. E aí você começa a se construir, e aí de repente você vê, olha, ele tá ali tá fazendo todo mundo junto, e aí você cria uma cultura. Hoje você vê o campograndense aculturado para a corrida. Eu acho que a gente ainda tem um trabalho grande pela frente aí, principalmente com quem ainda não está correndo. Fato. Né? Porque a pessoa para num fechamento de rua, ela vai ficar estressada ali. Mas normalmente aquele fechamento é para você passar naquela rua que você está acostumado todos os dias. Vai ter alguma alternativa ali que você possa pegar. A gente trabalhou muito forte na divulgação dessas vias fechadas. É claro que a gente quer melhorar ainda mais para o próximo ano. Eu tive uma reunião já com o pessoal da Getran para a gente repetir o percurso, porque qual que foi a minha conversa com eles? A gente já sabe onde deu problema, então, principalmente de trânsito, né? Então, a gente repetiu o percurso, a gente facilita a divulgação da prova e a gente é cirúrgico ali onde está dando errado, onde a gente precisa melhorar. Então, isso é importante. Mas eu vejo que as pessoas estão mudando o estilo de vida, né? Então, cada vez acordando mais cedo. Campo Grande é uma cidade, e o atleta que vem de fora fala muito isso, que é muito linda, né? Você tem uma cidade segura, você tem uma cidade limpa. Nós temos os nossos problemas do dia a dia, mas se a gente for comparar com o nível Brasil, o pessoal que vem de fora fica louco com as araras. Né? Tem até um parceiro nosso que é da Mania de Corrida que ele fala os pombos de Campo Grande. Eu nunca vi tanto pombo assim, ele fala das araras. Porque não é comum. Não tem, a gente está acostumado, né? Mas não é comum. Então, tem muita coisa linda aqui da nossa cidade que a gente está acostumado e que as pessoas que vêm para cá ficam encantadas. E por exemplo, solta essa imagem, Jonathan, só para a gente dar uma conversada sobre ela. Essa foto aí. Você entregando essas premiações de Mamanda caducando, né? Você viu ali atrás, você reparou. Aquele atleta de super-homem, ele é um atleta que ele é PCD, ele veio de Cuiabá e ele fez a prova. Cara, maratona. Ele não fez a maratona. Mas, por exemplo, só de caminhar... 10. Bom, mas 10 km, minha amiga, quase 10 km. É uma maratona mesmo. E isso que eu ia te falar também. Eu falei que não é uma maratona, mas assim... A pessoa não precisa correr 42 para ela ser uma vitoriosa. Verdade. É isso que eu acho que as pessoas têm que entender. Se você correr 5... Os 5 quilômetros já vai fazer super bem para sua cabeça, para o seu coração, para sua autoestima. Você vai conhecer pessoas. Então, não precisa mirar lá no alto, não. Vai devagarinho. Pode ser que você faça 5, depois queira fazer 10. Tudo bem, você vai numa crescente. Mas 5 quilômetros é maravilhoso. 5 quilômetros salva muita gente, salva muita vida. Eu vejo histórias ali. Aí você perguntou da história, né? O ano passado, eu estava na arena da maratona e uma atleta teve um problema com o número de peito. Porque os números de peito, até o ano passado, saiu o nome e o nome dela estava sem o nome. E eu fui conversar com ela. E aí ela foi me contar a história dela. Que ela tinha uma filha que era bipolar, que tinha tentado suicídio. Olha. E que ela estava ali porque ela estava querendo se reerguer pela filha. E eu lembro que eu abracei ela e falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, você tem que vir correr e a sua felicidade, o seu bem-estar vai fazer bem para sua filha. Na hora que você chegar em casa com essa medalha, você vai ver o quanto que ela vai ficar feliz. Você estar bem vai fazer ela bem. Porque às vezes quando a pessoa tem alguém doente, a pessoa também fica mal, né? Sim. E aí vira um caos na casa. É um caos. Só que tá bom, eu falei aquilo pra ela e dificilmente eu encontro muitas pessoas que eu não conheço, né? Se é um amigo que me chama mais, mas eu encontro a mesma pessoa várias vezes, porque é muita gente. Aí eu fui pra largada, tô lá na linha de chegada, quando eu tô na chegada nas medalhas, ela chega. Olha. Encontro ela de novo. No final do evento, encontro ela de novo. Esse ano ela veio falar comigo. Então, assim, falei, cara, foi Deus que me colocou ali pra falar com ela. Talvez levar essa mensagem pra ela realmente, de que ela cuidando dela. Porque eu sou muito assim, Alex, eu acho que a primeira pessoa que a gente tem que cuidar é da gente mesmo. Sim. Porque se você não fizer por você, ninguém vai fazer. E você estando bem, você consegue inspirar outras pessoas e também ajudar.
Mas a ajuda ela é individual, porque se o outro não quiser ajuda, não tem o que fazer. Não tem. O que você pode, no mínimo, é trabalhar dentro da gente mesmo para que a gente sirva de inspiração. Inspirar as pessoas faz muita diferença. E eu fiquei encantada com a história dela. E o que você falaria para aquela a Cassi que era relutante no processo de fazer a caminhada, que estava naquela paradeira lá, que aí o João falou, vai fazer sim. O que você falaria para ela entregando essas premiações aí? Ó, a dona Cleusa que tá aqui na foto, Cleusa Uenac, ela é maravilhosa, ela veio de São Paulo. E ela também tem uma história de superação muito grande na corrida, ela corre todos os dias. Nossa! Agora, o que eu falo? O que acontece com quem tá sedentário? Você olha a pessoa correndo 5 quilômetros, você quer correr igual ela. Aí você começa e não consegue, aí você se frustra. Ou então você quer correr todos os dias. Uhum. Calma, respira, eu falo. Começa devagar. Por quê? Porque é um processo de constância. A construção vai vir. Uhum. Fazer uma maratona, não menosprezando o feito, porque realmente o ciclo é difícil, mas é uma consequência. A pessoa ela vai treinando, ela vai treinando no mental, vai treinando no físico e ela chega a correr 42. Mas ela começou lá fazendo os 5 quilômetros. O mais difícil é fazer os 5. Por quê? Porque é a sua cabeça o tempo todo falando pra você parar. É muito louco, Alex. Eu brinco assim. Eu me tornei maratonista por conta da maratona. Uhum. Porque eu queria saber como é que era a experiência do atleta. Viver os tempos, né? Onde que falta oxigênio? Onde é que começa... Porque eles exigem, eles pedem muitas coisas. Eu falava, será que precisa de tudo isso? Eu falei, vou fazer uma maratona pra ver como é que é. E realmente é um ciclo pesado. Caramba. Só que é aquele comecinho dos 5 que te torna apto a fazer os 42. Entendeu? Então a gente não pode menosprezar isso. E a maratona, o que acontece? Ela é muito mental, né? É 50% físico, 50% mental. Porque é você com você o tempo todo ali, numa DR tremenda. Exato. Então, se você não tiver esse amadurecimento de fazer lá seu 1 hora, vai baixando 40 minutos, até chegar uma meia hora, 35 minutos dos 5, aí depois você vai passar para os 10. Fazer um processo de evolução, sabe? Você fica sem esse amadurecimento mental. Eu acho bonito você falar isso, porque aqui nessa bancada já teve a Ingrid Ximenes, que é triatleta, o João Paulo Morrison, né, também, que é um cara que fez 515K. Loucura, né? E todos eles entram nessa ressonância que você acabou de falar. Cara, se permita fazer o pequeno, né? Se permita primeiro, levanta da cama, põe o tênis, vai dar uma caminhada. Né? Não tá errado, né? Você fazer isso. E eu lembro do João Paulo, que a gente malha na mesma academia, ele 5 horas da manhã, ele já estava no segundo processo dele, eu chegava, e aí, meu irmão? E aí, coragem, sempre falava assim, coragem. E às vezes justamente isso, esse lance da coragem de você se permitir uma nova vida, se permitir um novo momento. E se permitir ser agraciado também, porque tem gente que às vezes vive esse novo momento e depois não recebe. Sim, se abra, né, para viver essa experiência. E eu brinco assim também que a pessoa ela tem que ser disciplinada, porque aquele cara que você tá vendo lá, que tá correndo os 42, ele também sente dor, ele também tem preguiça, tem dia que ele não quer ir. Agora, o que acontece é que com o tempo, ele sabe que se ele for, depois ele se sente melhor. Top. Né, que é aquela construção da dopamina um pouco mais cara ali. Então a pessoa vai porque ela já sabe que ela vai ter uma satisfação no pós. Mas no início, você vai ter que estar ali na força do ódio mesmo, entendeu? Já bota o despertador. Dicas para quem quer começar. Então vai, vamos lá. Bota o despertador longe, porque senão você vai acordar e vai pôr o soneca. Boa. Deixa a sua roupa mais ou menos no jeito e não pensa. E uma outra coisa assim que é fundamental que a gente vive falando é arruma alguém para fazer com você. Uhum. Porque quando você marca, você fica com vergonha de desmarcar. Vamos treinar amanhã, 5 horas? Vamos. Puta, tá me esperando, vou ter que ir. Olha. Então, a companhia faz toda a diferença. E uma prova, escolha uma prova e coloca como meta. Por quê? Porque quando você tem uma meta, você treina. Quando você não tem uma meta, você não treina. Caramba, que massa. Então, eu falei, eu quero correr uma prova, vou correr a meia de Brasília em novembro, lá no final do ano. Por quê? Porque eu tô sem meta. Aí, o que acontece? Eu também não vou correr. Olha, que entendeu? Então não é porque eu corri uma maratona que eu tô todo dia animada para correr. Eu tenho que ter uma meta. Então é uma construção. E eu não consigo correr as provas que eu faço, então eu tenho... É verdade, você tá fazendo ali. Cara, que massa. E como é que eu faço para me inscrever? É o momento do jabá. Como é que eu faço para me inscrever? Como é que eu faço para conhecer esses projetos? Como é que eu tenho esse acesso? Como que a gente faz para participar desse movimento? A Maratona de Campo Grande, a gente tem o site maratonadecamprogrande.com.br e nós temos também um canal no Instagram, que é @Maratona de Campo Grande. A gente não abriu as inscrições ainda de 2027, né? Nós vamos abrir em setembro. Olha.
Fica ligadinho aí no nosso Instagram, porque sempre na pré-venda tem uma camiseta extra de treino que o pessoal fica enlouquecido. Tem uns brindes lindos assim, ó. Esse aqui é personalizado, mano, tá ligado? Exatamente. Daqui a pouco eu posto o detalhe aqui pra você ver. Então, assim, fica ligadinho pra saber, né? Porque a gente tá divulgando ali, já tá preparando já o material do ano que vem. Então, vai ser divulgado agora, é setembro que é a abertura de inscrições. E a de Bonito você também permanece fazendo? Permaneço fazendo. Esse ano a gente tá na 12ª edição de Bonito. Caramba, já. Com uma novidade super legal, porque como o Bonito é muito quente, né? E a gente faz a prova em dezembro. Uau. Esse ano a gente mudou o horário da prova da meia maratona. Então, esse ano a gente vai ter meia maratona e 10 quilômetros largando às 4h30 da manhã do sábado. Nossa. E à noite uma prova noturna, outros 10 quilômetros e os 5 quilômetros. Então, o atleta pode escolher um desses 4 percursos ou pode fazer o desafio que a gente fala, que é fazer 2. Fazer 21 mais 5, 10 mais 10, Caramba. que é uma tendência que tem nas grandes provas lá fora, de fazer o desafio. Porque o atleta vai embora com 3 medalhas. Ali a Cleusa, ó, ela tava com 2, ela não tava com a terceira ainda, ela tem uma terceira medalha. Olha. Porque ela fez os 5 e os 10. Cara, que massa. Então, tipo assim, você criou não só um processo, mas também um processo de gamificação, né? Porque, ó, você fez o 5, mas 5 você pode fazer 5 e 5, você pode fazer 10 e 5. Daqui a pouco você tá fazendo 25, 25, já é maratona, velho. E o atleta, ele gosta disso. Você pensa se você vai pra casa com 3 medalhas, porque ele ganha uma de cada percurso e uma terceira pelo desafio. Caramba. Fica louco. A gente teve 400 atletas inscritos no desafio aqui em Campo Grande esse ano. 400 atletas? 400 atletas inscritos. Eu falei que a nossa meta ano que vem é 1000 no desafio. Cara, olha, parabéns. Eu fico olhando assim e eu vejo com muita clareza o que o projeto hoje transforma as pessoas. Né? Não só a pessoa, Cassi, mas a pessoa que está lá, que está envolvida, os grupos de corrida são cada vez, assim, não existe, o que eu vejo é uma parceria, não existe uma competição. Uma comunidade ali, né? Cara, criou um negócio muito massa, isso daí são poucas coisas que eu vejo aqui em Campo Grande acontecendo nesse sentido. Né? Então, de parceria. De parceria mesmo. Falar, cara, o que aconteceu? Tá dando ruim e tal. Tem a galerinha da bike que faz isso também. Às vezes tem uma galera que vai, de repente fura o pneu, outro já recolhe, já ajuda, já faz, já troca. E na corrida a mesma coisa. Às vezes a gente tá com um probleminha, o pessoal junta, já carrega e já leva junto. E essa mudança de cultura é que o Campo Grandense precisa ser agraciado e abençoado. E você que tá aqui, Cassi, o que você diz para essa pessoa que ainda tá parada? Tá pensando na vida? Vai assistir uma corrida. Eu sempre convido as pessoas para participarem da prova, correr a prova, mas para assistir. Todo mundo que vai assistir no outro ano volta. Então você que está em casa, vai assistir uma prova, tá convidado para vir para maratona, para Bonito 21K, ou escolhe outras provas que tem aqui no calendário. Por quê? Porque uma das coisas que faz com que a pessoa não comece é que ela acha que ela não pode. Né, que todo mundo tem tendência, tem facilidade, mas não é pra mim. Quando ela vai numa corrida, que ela vê a energia, e você já teve a oportunidade de participar, né, das corridas, assim, sim, a energia é incrível. Muito massa. E lá ela vê diferentes perfis. Então ela vê o cara mais gordinho, a pessoa que tá mais magra, a grávida, o mais idoso, e aí ela fala, opa, se eles podem, eu também posso. Então, assistir uma prova faz toda a diferença para você ter interesse. Essa história que eu estava te contando antes de começar, ela foi na maratona como uma amiga, ela viu que ela falou, quero isso para mim. Então, esse universo da corrida, ele é muito bacana, assim, a energia é muito boa. Então, eu falo, a cidade, uma vez que ela abraça a prova e abraça as provas que estão acontecendo aqui, ela vai começar a mudar o hábito das pessoas de uma maneira geral. Ótimo. Né? Então, a gente tem uma transformação positiva para o meio, para a comunidade. Isso que me encantou tanto nesse meio. Eu falo assim, hoje eu trabalho e busco assim, o que tem de melhor. Qual que é a minha meta? Visitar fora, eu sempre estou olhando fora, tanto dentro do Brasil quanto fora. O que tem de melhor para trazer para cá? Eu quero o que tem de melhor para o Mato Grosso do Sul, para a gente poder estimular cada vez mais as pessoas. Top. E elas vão ali viver aquela experiência. Tem vários relatos de gente que ia para balada e falava, eu quero minha balada de manhã, porque daí eu venho aqui... E o corredor, depois que ele corre, né? Ele até toma a cervejinha dele, come um hambúrguer, ele confraterniza. Sim. Mas ele já fez o exercício, ele já tá com a parte hormonal dele lá em cima, ele tá de bem com a vida. Recompensado já, né? Então, assim, é uma coisa equilibrada. Isso que é legal. Então, ele cria essa nova... Isso é um estilo de vida mesmo. Olha, parabéns. Parabéns mesmo, viu? E aí fica a dica, galerinha. É só você começar. Então, a próxima maratona que já tem agora no final do ano, lá em Bonito. Exatamente, dia 4 de dezembro. Já anota aí, ó, 4 de dezembro. Você não se inscreveu, paciência. Vai lá e faz turismo, vai ver o cara correr lá.
E, Alex, lá em Bonito esse ano, como a prova larga 4h30, a corte da maratona são de 3 horas. 7h30 da manhã ele tá liberado para ele ir pros passeios. Olha. Que também é uma coisa que a gente fez de propósito, que é para as pessoas aproveitarem o turismo. Então, vai lá, chega mais cedo, vê a galerinha toda lá fazendo a corrida, depois vai pro passeio com todo mundo. Tá aí, já fica o conteúdo para você também fazer nas redes sociais e quem sabe, na próxima, ao invés de você só ver, você tá lá participando junto. E as inscrições para Campo Grande vai ser em setembro, tem mais ou menos a data, primeira semana, segunda semana. É que eu não tô com o calendário. Deixa eu ver aqui, peraí. Porque isso aqui, eu vou falar para vocês, é igual largada de maratona, que bicho. eu já vou te falar. Se você não largar cedo, você vai ser largado depois, entendeu? Então tem que chegar a fazer a sua inscrição, porque acaba rápido, e eu sei porque a gente já vê e já acompanha. Então isso é um processo muito legal. Então, em setembro, e eu vou até colocar aqui, ô Jonas, depois você dá um... 1º de setembro. Aqui, ó. Dá um charme. Olha isso aqui, tá? 1º de setembro. Então, 1º de setembro, vai lá, já se inscreva, porque não tem só a maratona. Tem a maratona, tem os 5, tem 10, é isso? 5, 10, meia maratona 21, e prova Kids para as crianças. E prova Kids para você, bebê. Tá vendo? É para a família inteira. Cássio, olha, parabéns. Primeiro por você ter essa liberdade de você construir hoje para Campo Grande uma cultura diferente, né? Uma cultura que todo mundo precisa entender, precisa acolher. E principalmente, cara, porque você, bicho, é uma empreendedora do caramba e, assim, sucesso pra você. E se Deus quiser que você venha várias vezes pra fazer mais coisas aqui com a gente, falando assim, ó, tem novidade chegando, Alex, tem mais coisa pra acontecer, eu vou colocar tal situação assim e a gente vai caminhando junto, tá bom? Muito obrigada, Alex. Eu também queria convidar os empresários para participarem, viu? Porque a gente tem, assim, um trabalho de calendário do ano todo. E eu falo assim, esse movimento wellness, da corrida do bem-estar, ele veio para ficar. Não é uma moda, eu brinco, é uma tendência, né? Totalmente. Então, quem tiver interesse também em participar com a gente junto, tá convidada aí para fazer contato com a gente através do Instagram, Maratona de Campo Grande. Isso significa, empresário, cara, põe a tua marca aqui, mano. Entendeu? Põe a tua marca aqui, velho. Olha só, são quantas pessoas que vieram mesmo? 12 mil pessoas, vão vir 12 mil pessoas. Gente, é a tua marca. Você imagina você entregar um panfleto aí para 12 mil pessoas sem você criar um nicho diferente? Não, para você direto pro seu público. Às vezes o seu público tá aqui, velho. Vai pensando, tá bom? É isso aí. E se você quiser também, siga a gente nas nossas redes sociais, @oalexfigueiredoms, claro, na nossa nave mãe, jd1noticias.com.você, e sempre no jornal de domingo, aos domingos, tá lá, sempre firme e entregue para você também, para toda a sua família, tá bom? Um beijão e até a próxima.